E aí, pessoal, aqui é a Gaia. Neste vídeo eu quero continuar um pouco que eu tinha falado no meu vídeo anterior, que vocês podem ver aqui em cima. Akira Toriyama, vocês me reclamaram porque eu tava falando Toriyama, mas é por conta da proximidade de To, que acaba a vocalização ficando muito próxima para falantes de português. Mas é Akira Toriyama e Dragon Ball Genial Sorte. Eu estou vendo que talvez esse seja um assunto muito mais complexo. Tem aqui o comentário de Z6, que é a razão de eu estar fazendo esse vídeo, que é para respondê-lo. Porque tem muitos assuntos legais que nós podemos falar aqui, mas antes de qualquer coisa, antes de nós deliberarmos longamente num vídeo ensaio, se inscreva neste canal e ligue o sininho caso você goste de longas discussões teóricas e filosóficas sobre anime e outros assuntos também. Vamos começar aqui. Um dos grandes pontos que eu comento no vídeo é sobre como Toriyama, ele não é um bom autor, ou ele é um autor medíocre. Ele não é um gênio, e ele é um autor que não se importa muito com Dragon Ball. E aí, o Z6 ele levanta vários pontos que são muito legais, inclusive debate comigo sobre o que eu levanto sobre Toriyama. E qual é a grande questão? Acho que um dos primeiros pontos é eu falar o que eu considero um bom autor, ok? Isso é muito importante, para vocês saberem de onde eu estou vindo nessa questão. E depois eu vou ler um pouco do comentário que o Z6 fez, e também sua resposta, e talvez isso aqui, na verdade, se torne uma enorme série, porque eu tô vendo que tem muitos pormenores de criação literária e criação artística que parece que não estão entrando ou não são conhecimentos comuns. Então talvez uma série mais extensa falando sobre Dragon Ball seja necessária. Mas o que acontece? Primeiro, o que eu falo quando eu digo autor bom? O que faz um bom autor? Porque eu discuto como ser um bom autor é se importar com a obra, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o que significa se importar com a obra? O primeiro passo, que eu acho muito importante de descrever, é que um autor não precisa gostar da própria obra para se importar com ela. Isso é importante porque tem muitos autores que de fato não gostam ou não têm grande vontade de fazer a própria obra, mas mesmo assim eles se dedicam a fazer essa obra. Um exemplo curioso, muito curioso, é o autor de Evangelion, Hideaki Anno. Porque ele já demonstra que não gosta mais tanto de Evangelion como já gostou, e ele tem uma relação de amor e ódio com a própria série que é muito interessante, e Evangelion, pra mim, é o melhor anime de todos os tempos. Não vou falar aqui sobre todos os aspectos de Evangelion, que isso aí seria uma série de vídeos por si só, mas Hideaki Anno é o que eu considero um grande autor. Talvez um dos maiores ou o maior de todos os tempos em anime e mangá, mas isso é uma competição complexa, porque tem autores que também são muito bons, como Togashi, como Oda e por aí vai. Mas o ponto é, um autor não precisa gostar de sua própria obra, não precisa. Para ser um bom autor, ele tem que se importar com a obra, mas o que seriam os grandes dois pontos que é se importar com a obra? É o ponto do artífice e o ponto do divulgador, na minha opinião, porque, como eu estou falando, essa é minha definição, e aí entra na minha definição de arte. Que também isso daria um outro vídeo, mas de maneira bem simplificada, arte, para mim, é toda a questão, todas as formas de criação que geram uma resposta emotiva e que foram criadas para causar uma resposta emotiva nas pessoas, com o objetivo de levar impressões, sensações, pensamentos às pessoas. E por isso, para mim, a arte é indistinguível da questão de impactar o mundo. Eu entendo a arte como um ponto de vista psicológico, que as pessoas queiram criar pelo bem delas, mas para mim, em última instância, a arte precisa ser vista por pessoas além do autor. Para mim, ok? Para mim. Então, para mim, nesse ponto, a arte e o autor bom tem que ser um artífice e tem que ser um divulgador. A parte de artífice é quando o autor,
o quanto o autor se importa em criar, o quanto ele se importa enquanto um criador e nos pormenores desta obra. Isso entra vários aspectos de criação literária, de criação artística, como qual é o objetivo da obra, o autor tem noção do objetivo que ele quer causar, qual é o público que ele está querendo alcançar, ele se importa com os elementos artísticos da obra, ele pensa nela e se dedica à obra, o que ele vai colocar, quais são os personagens, por que ele vai fazer assim e não de outro modo. Ele é capaz de explicar as partes que compõem a sua obra, ele conhece a sua própria obra ou esqueceu da sua própria obra, se importa com a qualidade da sua obra. E o outro ponto é o de divulgador. Ele se importa com o público, ele se importa com a recepção do público, ele quer que sua obra seja vista e reconhecida, ele quer que sua obra impacte as pessoas. Esse, para mim, são os dois grandes pontos. Podemos dizer que o ponto maior para um bom autor é o artífice, já que você pode discordar de mim no que diz respeito a divulgador. E a grande coisa com Akira Toriyama é que ele não é nada mais do que um autor medíocre. Ele pode ser considerado ruim, eu já considerei ele ruim, mas talvez seja muito forçação de barra, porque Akira Toriyama é um autor medíocre. Ele apenas faz o mínimo pela sua própria obra, no sentido de mantê-la viva, de mantê-la existindo, e ele nunca se importou grandemente pela própria obra. Veja o meu outro vídeo sobre Akira Toriyama, onde eu explico como Akira Toriyama ele fazia correndo Dragon Ball, nunca pensou longamente nos arcos, nunca pensou em longas qualidades dos personagens. A obra de Dragon Ball é uma obra que ele foi fazendo nas coxas, ele foi fazendo assim, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso. Ele não se importava em pensar nos personagens. Akira Toriyama é famoso por não conhecer sua própria obra, esquecer personagens, esquecer coisas. Dá pra ver claramente um enorme amadorismo na forma como ele escreve, como ele escreveu Dragon Ball. Isso é evidente nos personagens que foram deixados para trás. Isso é evidente em personagens como Gohan, como é muito mal escrito Gohan, como ele não sabe exatamente o que ele quer fazer com Gohan. Poucos são os personagens bem escritos de Dragon Ball, e eu posso colocar em destaque Vegeta. É o único personagem que tem um arco bem feito em Dragon Ball. Todos os outros são ruins, em maior ou menor grau. Todos os outros são mais ou menos mal feitos, mal colocados. Nós temos um pouco no arco de Piccolo, que também depois é desleixado. Nós temos Kuririn, que é esquecido. Nós temos todos os personagens humanos que são esquecidos. E por aí vai, o que demonstra um enorme nível de má capacidade de escrita para Akira Toriyama, entre vários aspectos. Do ponto de vista de artífice, ele se importa com os elementos da obra? Mais ou menos. Ele pensa nela e se dedica a ela? Mais ou menos. Ele é capaz de explicar as partes que compõem sua obra? Não. Muitas coisas de Akira Toriyama ele simplesmente faz porque ele quis e nunca pensou sobre isso. Um exemplo clássico é como ele está querendo estragar os Super Saiyajins, querendo criar as células S. Ele conhece a própria obra? Não. Ele esquece de grande parte do que ele fez. Ele se importa com a qualidade de sua obra? Mais ou menos. Então, o que nós vemos é quando somamos tudo isso como um artífice, como uma pessoa que se dedica à sua obra e quer vê-la na melhor qualidade, ele é medíocre, ok? Isso não quer dizer que Dragon Ball é como um fenômeno social e cultural e mundial. Isso torna Dragon Ball pior. Tudo isso, qual é o meu objetivo com esses vídeos? Não é dizer Dragon Ball é algo que deve ser jogado fora, nem é para dizer vamos pisar em Akira Toriyama. Meu maior objetivo com este vídeo é que nós entendamos e tenhamos pensamento crítico para pensar os autores de nossas obras, ou os autores e quanto nós devemos valorizar ou não, quanto nós devemos valorizar a obra e como ela se transformou no que ela é, e quanto nós devemos perceber que a obra supera o autor muitas vezes, que o sucesso de Dragon Ball não é, de forma alguma, dependente de Akira Toriyama. Akira Toriyama é quase como marginalmente causal, marginalmente por sorte que Dragon Ball teve todo um apoio que independeu de Akira Toriyama, ok? Akira Toriyama, ele não é a força causal que fez com que Dragon Ball fosse um sucesso. Igual a Dragon Ball não é o primeiro shonen. Dragon Ball não é nem o único shonen que existia na época. Outros shonens existiam, outros shonens existiram. E a grande questão é que tem todos os fatores que
podem ter contribuído e que fogem da capacidade. Não foi um grande plano mestre pensado por Toriyama. Toriyama pode simplesmente ter tido sorte. Isso aí entra em muitos aspectos específicos de criação literária, ok? Que são outras séries. Porque, por exemplo, o fator de Dragon Ball ter se baseado grandemente na mitologia chinesa e japonesa, e por isso ele fez grande sucesso no Japão e na China, como um momento inicial para dar fôlego para ele depois alcançar o resto do mundo. Como, por exemplo, a questão da história ser ridiculamente simples, que faz com que alcance um público maior. O fato de ter um apelo infantil no começo, que alcança um público maior. E tudo isso não é porque Akira Toriyama ele não construiu Dragon Ball pensando nisso. Ele fez Dragon Ball nas coxas e, por sorte, ele alcançou esse público. Então, é isso que entra para a questão. Também Akira Toriyama não é um divulgador. Ele não se importa com o público, ele não se importa que a obra seja vista e reconhecida, a não ser marginalmente, mediocremente. Ele não se esforça para isso. Não é este o objetivo de Toriyama. Como eu já falei no outro vídeo, a Toriyama, o principal dele era escrever piadas. Se você for ler os roteiros de Toriyama, você vê que tudo é mais ou menos mal escrito, a não ser quando ele vai fazer uma piada. Quando ele vai fazer uma piada e escrever os motivos de uma piada, ele escreve pra caralho. Então o ponto de Toriyama era escrever piadinhas, que muitas vezes as pessoas nem gostam. Veja a galera, esqueci o nome do maluco que sabe de tudo em Dragon Ball Super, aquele cara que tem uma cabeça de bola de futebol americano. Eu esqueci o nome dele. Não é Zenon. Zenon é o garotinho pequenininho. Eu esqueci o nome do maluco. Mas o maluco que sabe sobre tudo no universo, Akira Toriyama fez longamente esse personagem. Longamente. No roteiro tá longamente descrito, inclusive as piadas que ele faz. E ele é um personagem inútil. Ele é um personagem de merda. Ele é um personagem completamente patético. Quase ninguém gosta desse personagem. Esse personagem estraga Dragon Ball, porque tem um personagem que sabe de tudo, levanta muitas perguntas sobre como é que esse personagem existe e a história continua. Então, tipo, é pra vocês verem quais são os focos de Toriyama e como tudo que faz Dragon Ball ser incrível nunca foi o foco de Toriyama. Toriyama se importava em fazer piadas. Então, é muito importante perceber, e a razão de eu fazer essas drogas de vídeos é pra galera compreender isso que eu tô falando. Que nós temos que tomar muito cuidado com quem nós idolatramos. Eu gosto de botar exemplos como o autor de One Punch Man, que ele percebeu os limites dele como autor, como desenhista, e conseguiu um outro desenhista para fazer com que sua obra fosse muito maior. Perceber os seus limites, e é importante para fazer com que sua obra, que quando você se importa com sua obra, você vai chamar mais pessoas para ajudar nessa obra. Veja como isso mostra, como por exemplo o Kubo, que é o autor de Bleach, ele não é um bom autor porque ele sacrificou a própria obra, porque ele não quis pessoas que ajudassem ele a escrever. Ele diversas vezes falou, eu não sei escrever, eu sou apenas um desenhista. E ao invés de ter escritores que ajudariam a fazer o roteiro, Kubo simplesmente não aceitou e continuou escrevendo a própria obra, dizendo que ele era um mau escritor e sacrificou a obra em função disso. Isso faz com que Kubo não seja um bom autor ou seja um autor medíocre com Bleach. E da mesma forma Toriyama, porque no fundo ele não se importa com os elementos que ele criou, ele não se importa com a história que ele criou, ele não se importa em criar uma boa história, ele não se importa em fazer uma boa história. Tudo que faz Dragon Ball ser Dragon Ball não é por conta de Toriyama, não é algo pensado longamente, desenvolvido, imaginado, longamente trabalhado por Toriyama. É por pura, talvez, sorte que Toriyama foi a pessoa que juntou isso e na cagada as pessoas gostaram. Então, este é um dos pontos. Vendo aqui rapidamente o que o Z6 falou. E falar que o cara não se preocupa com a obra, aí você já quebra o tabu a partir do momento em que ele ficou puto com live action. Isso é o mínimo. O cara ficou puto com live action. Um bom autor um autor que se importa com sua obra deveria seguir todas as grandes produções. Obviamente, quando uma obra ela é grandemente produzida, vamos fazer o seguinte, eu vou falar mais especificamente sobre agora os comentários do Z6 no próximo vídeo, porque neste vídeo daqui eu expliquei o que eu chamo de um bom autor e por que Akira Toriyama não é um bom autor.
Ele não é um artífice, ele não se importa com os pormenores de sua obra, ele não pensou sobre os pormenores, ele foi fazendo nas coxas e, por sorte, ele ficou conhecido e ele não é um divulgador. As outras pessoas divulgam por ele. O mundo ama a obra de Akira Toriyama, mas Akira Toriyama não ama a sua própria obra. Ele não se importa com Dragon Ball. Akira Toriyama é um autor medíocre, ok? Se vocês têm que me provar, então, que Akira Toriyama não é um autor medíocre, que eu acho que é impossível, ok? Porque o próprio Toriyama, diversas vezes, falou: eu fazia Dragon Ball nas coxas, eu fazia rapidamente, eu não pensava à frente, eu nunca me importei de pensar à frente, e ele já falou como ele esquece os próprios elementos da própria obra, ele já tentou estragar os elementos da própria obra. Então, sinceramente, Akira Toriyama é um autor medíocre pra ruim, na minha opinião. Para você provar o contrário, você tem que mostrar que ele planejava, que ele pensou, que ele sofreu com a própria obra, no sentido de pensar os personagens, viver os personagens, que é algo que qualquer autor bom faz. Compare com One, compare com Togashi, compare com Oda, e você não há comparação. Comparação zero entre o nível de dedicação com a história, com o mundo, com os personagens dessa galera, com Akira Toriyama. Akira Toriyama é: LOL, estou fazendo o menino macaco. Menino mamaco vai lá pegar a porra das coisas, beber a aguinha do poder. Contra Togashi, pensando milimetricamente seus personagens desde o início da obra. Hunter x Hunter não há nenhuma comparação. Contra Fullmetal Alchemist, contra Demon Slayer, não há comparação. Zero comparação. Quando você compara bons autores com autores medíocres ou ruins, você percebe a diferença. Então, primeiro passo é: me prove que Akira Toriyama é um artífice. Eu já sei que ele não é um divulgador. Ele não se importa com a divulgação. Os outros divulgaram por ele. Por sorte, ele foi um homem cagado que teve o apoio de gente poderosíssima que ajudou a divulgar a obra dele. Então, você tem que me provar, no mínimo, que ele é um artífice. Se você provar, já mudo completamente e faço vídeos falando sobre isso. Mas o próximo vídeo eu vou debater especificamente sobre os comentários do The Six. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!